Você foi convidado para uma entrevista de emprego, está na dúvida o que não falar, o que não fazer nessa entrevista? Então, confira as dicas de hoje. Empregabilizando, mentoria de carreira profissional com gestor de RH Bruno Santana. Olá, eu sou o Bruno Santana, gestor de RH, e este é o canal Empregabilizando. O objetivo deste canal é ajudar a você a obter sucesso profissional através de uma mentoria de carreira. Quando somos convidados para uma entrevista de emprego, vem aquela dúvida, aquela pergunta, o que fazer, o que não fazer? Primeiramente, eu gostaria de compartilhar algumas dicas de coisas que você não deve fazer ou falar numa entrevista de emprego. Lembre-se que a entrevista de emprego é um momento de você vender o seu profissionalismo. Então é uma técnica de negociação. É um momento que você tem para convencer a pessoa a qual está conduzindo esse processo de recrutamento e seleção e que você é o melhor talento para esta vaga ofertada em questão. Alguns cuidados a qual você deve ter numa entrevista de emprego. Muito cuidado com a sua linguagem. Você não deve utilizar de gírias. Muito cuidado com gírias. Então, jovens, existem palavras que às vezes são modismo, palavras que estão na moda, mas que não condiz com uma vida profissional. Então, a dica aí é evite gírias, até porque gíria é um vocabulário paupérrimo, não agrega nada para a vida profissional. Exclua as gírias do seu vocabulário, pelo menos durante a entrevista de emprego. Esteja pautado de boas palavras, a qual chame a atenção do recrutador, a qual demonstre profissionalismo, pelo menos de uma parte verbal. Uma outra coisa que você também não deve fazer, nem no processo seletivo, nem durante a sua vida, principalmente nos momentos profissionais, falar mal da sua antiga empresa, falar mal do seu antigo chefe, porque se hoje você está falando mal da sua antiga empresa, do seu antigo chefe, amanhã você poderá falar mal da empresa a qual você está participando desse processo seletivo. Então nunca fale mal da antiga empresa, tem que deixar as portas abertas, mesmo que de repente a sua antiga empresa, o seu antigo chefe não foi tão ético para com a sua pessoa. Deixe isso de lado. Não é interessante você estar falando mal, isso não vai ajudar em nada no seu currículo. De repente, se você foi até mesmo dispensado, não minta, como eu já falei anteriormente, fale a verdade, fui dispensado dessa empresa, a empresa achou melhor não continuar com a minha pessoa, de repente a empresa não teve interesse em continuar e reter o meu talento, por isso estou aqui buscando uma nova oportunidade de trabalho. Interessante você tomar muito cuidado e deve ter precaução, é para não exagerar nas suas expectativas. Porque durante alguns momentos nas entrevistas, pode ser que o entrevistador ou entrevistadora pergunte para você: onde você quer estar daqui a 5 anos? Onde você quer chegar dentro da empresa? Então, muito cuidado ao exagerar na sua expectativa. Isso não pode dar um tom de arrogância. Muito cuidado, você sim precisa ter uma resposta de pessoa determinada, com seus objetivos, com seus sonhos, com suas metas, mas muito cuidado para que isso não se torne arrogância. Então, o exagero das suas expectativas pode demonstrar um pouco de arrogância. Só cuidado não dosar essa resposta. Mais uma dica aí de sucesso: cuidado ao exagerar em falar sobre si. Então, não fale muito sobre si. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como responder aquela real pergunta: fale-me um pouco sobre você, onde a pessoa trava, gela, treme. O que eu devo responder? Estarei fazendo um vídeo somente respondendo essa pergunta, como te ajudar a elaborar uma boa resposta sem que você tenha que mentir. E você dar uma resposta transparente sobre a sua pessoa. É no próximo vídeo, aguarde aí que eu vou estar compartilhando. Então, quando você estiver falando sobre você, a dica é: não exagere ao falar sobre você. Muito cuidado para não entrar na parte pessoal. Então, não exagere. Estamos falando de algumas coisas que você não deve fazer numa entrevista de emprego. Uma outra dica de coisas que você não deve fazer:
Tome cuidado para não transparecer que você está numa entrevista ali somente interessado no dinheiro. Lembre-se, o dinheiro não é tudo daquela parte profissional. Se você não demonstrar interesse de crescimento profissional, se você não demonstrar interesse de agregar conhecimento dentro daquela empresa, se durante a condução de uma entrevista você demonstrar somente interessado no dinheiro, só interessado ali no benefício, naquele seu salário, isso pode te desclassificar. Então, muito cuidado para não demonstrar um perfil de mercenário. Lembrando, dinheiro não é tudo. Mais uma dica aí de coisas que você não deve fazer é uma linguagem corporal inadequada. Então, se você tem mania de sentar, ficar relaxado, ficar lá de qualquer jeito, como que você vai dar uma resposta numa entrevista de emprego, todo relaxado, da forma como se você estivesse na praia? Você deve então olhar nos olhos, responder as perguntas e demonstrar respeito para com a pessoa que está te fazendo as perguntas. Então, cuidado com a sua linguagem corporal. Tem até uma dica, existe um livro chamado O Corpo Fala. Você pode pegar alguns trechos, existe parte de e-books, existe PDF aí pela internet, você pode dar uma lidinha, é muito interessante. Qual é a dica sobre isso? Evite sentar no final da cadeira, evite se debruçar. A dica é, sente um pouco na ponta da cadeira, cuidado para não cair, mantenha-se uma postura adequada, a qual vai demonstrar grande interesse e comprometimento para com aquela vaga. Durante a entrevista, existem candidatos que têm um bom relacionamento interpessoal, pessoas que têm facilidade para falar, entra no clima, bate um papo com o entrevistador, normal. Mas evite e tenha muito cuidado para não interromper o entrevistador. Então, algumas pessoas durante um processo seletivo, talvez ela já saiba a resposta, ela quer colaborar com aquele assunto e já interrompe com aquela pressa para demonstrar que sabe a resposta e já entra atropelando. E às vezes tem uma dinâmica de grupo em que várias pessoas estão contribuindo com a sua resposta. Então, espere a sua vez para dar a sua resposta. Estas foram algumas dicas bem rápidas. Eu desejo boa sorte para você e espero estar sabendo boas notícias para a sua contratação. Empregabilizando. Mentoria de carreira profissional com gestor de RH Bruno Santana.